Oi pessoal, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje eu vou comentar com vocês alguns livros que eu reli na minha vida. Com o passar do tempo eu fui ficando um pouco mais criteriosa com relação aos livros que eu pegava pra ler, então é muito normal eu ter vontade de reler muitos dos livros que eu já li na minha vida, mas a verdade é que às vezes o tempo é tão curto que entre reler um livro ou ler um novo livro a gente acaba escolhendo ler um novo livro. Mas tem alguns livros, alguns títulos que são o nosso porto seguro, que a gente gosta de voltar pra eles de vez em quando, em momentos diferentes da vida, porque eles fazem sentido com bastante frequência. Tem uma amiga que tá relendo Harry Potter agora, justamente porque ela tá passando por um período de mudança muito grande na vida dela, mas Harry Potter sempre esteve lá pra ela. Harry Potter entende ela e esse conforto do mundo mágico é algo que eu também consigo me relacionar perfeitamente. Então eu parei pra olhar aqui e montar uma listinha de livros que eu reli nesta vida. E eu reparei que quando eu era mais novinha eu relia muito mais coisas, provavelmente porque eu tinha tipo isso aqui de livro e aí eu falava, olha só, vamos ler Harry Potter de novo. Uma coisa que eu acho importante dizer é que eu escolhi não botar quadrinhos nessa lista, mas tem um que eu não podia deixar de fora. E ele é tão importante que ele é o primeiro dessa lista. E eu acho que a essa altura do campeonato, mesmo se você não leu Sandman ainda, mas você acompanha o Pipoca Musical, você até já deve estar bem inteirado da história. Mas inevitável, eu não podia deixar de falar, essa é uma das histórias mais fodásticas que eu já li na minha vida. E o meu primeiro contato com Sandman, a primeira leitura que eu fiz foi toda errada, tipo, foi tudo por PDF, mas não é por isso que foi errado, é porque na época eu não sabia o que era arco, eu não entendia direito, né, quando é que uma história começava dentro de outra. E aí eu ia lendo, tipo, hoje eu vou ler 3 edições, amanhã eu vou ler 5, depois eu vou ler 2, então era tudo muito quebrado, eu ficava um tempão sem ler entre uma coisa e outra, mas eu gostava demais do clima da história, eu gostava muito dos personagens, de tudo que eu tava aprendendo com eles, então um dia eu falei, vou pegar a edição impressa, vou fazer esse negócio direito. E foi onde nasceu, inclusive, o projeto Lendo Sandman, onde a gente fez, assim, várias discussões bastante extensas sobre todos os arcos. E aí eu enchi esse bagulho aqui de post-it, porque tem várias coisas que eu sei que foram muito importantes pra eu mergulhar melhor nessa história e que o dia que eu pegar isso aqui pra reler, vai ser interessante ver quais coisas me marcaram na minha releitura e quais coisas vão me marcar numa próxima. Então, sim, falamos de Sandman. Dentro do setor Neil Gaiman tem O Oceano no Fim do Caminho. Eu não consigo nem mensurar quão importante esse livro é na minha vida. Um modelo de pessoas comuns em histórias extraordinárias. O Neil Gaiman sempre parece que tá escrevendo algo sobre você, algo que pode acontecer com você a qualquer momento. E nesse caso aqui em particular, tem tantas coisas que eu consegui me conectar que parecia que eram memórias minhas. E esse é essencialmente um livro sobre memórias. O Oceano é bem curtinho, mas é um livro pro qual eu volto quando eu preciso de um pouco de paz na minha mente. Eu juro que não vai ter só Neil Gaiman nessa lista, tá? Mas teve também o Livro do Cemitério, que foi uma história pela qual eu me senti abraçada de alguma maneira. Foi uma experiência e tanto, porque é uma jornada muito bonita sobre amadurecimento, sobre responsabilidade, sobre se fazer existir, e tudo isso na visão de um garotinho vivo, porém órfão, e que foi criado por fantasmas em um cemitério. Tipo, é um jeitinho Neil Gaiman de contar histórias. Obviamente eu não podia deixar de fora o próprio Harry Potter. Eu lia isso aqui compulsivamente. Aí eu li o primeiro, aí depois eu li o segundo, e antes de ler o terceiro eu reli o primeiro e reli o segundo, pra poder ler o terceiro. E antes de ler o quarto, daí eu reli o primeiro, o segundo, o terceiro, pra poder ler o quarto. Então esse aqui pelo menos eu li 7 vezes. É mágico, é transformador, mudou minha vida completamente. Eu não sei que tipo de leitora eu seria, com que idade eu começaria a ler se não fosse por Harry Potter. Provavelmente poderia ter sido por outra saga, talvez um pouco mais tarde, mas uma história assim que realmente conectou comigo, porque eu tinha 11 anos, o moleque tinha 11 anos também, então histórias assim que bateram dessa forma. Foi isso aqui. Outro livro que eu consegui reler foi O Senhor dos Anéis, e eu achava muito engraçado, porque as pessoas falavam, eu falava também, né? Nossa, mas esse livro é muito grande, é muito grande. Aí você pegava os 3 juntos, numa edição única, de que tinha, sei lá, 900 ou 1000 páginas. O maior livro de todos que já foi publicado. Aí um dia eu fui ler Game of Thrones. Eu sou apaixonada pelo Tolkien, pela forma como ele escreve, a história que ele criou, tudo. E esse também foi um livro que entrou bem cedo na minha vida. Fui motivada a ler principalmente por conta dos filmes, na época em que eram lançados. Teve uma época em que eu ia ver os 3 filmes novamente, eu tava com vontade de ver de novo, e aí eu peguei os livros de novo, porque pensei, vamos comparar, né? Vamos lá, vamos tentar voltar de novo para aquele raio daquela floresta que toda vez que o Tolkien escreve passagens dentro de floresta ele fica meio biruta. Foi muito desafiador pra mim, principalmente por conta da idade que eu tinha, mas eu gostei demais. E aí eu fui ler o Hobbit muito tempo depois. Eu acho que o Hobbit é uma forma muito gostosa de você colocar os livros do Tolkien na vida de uma criança, assim, quanto antes possível. Outro livro que eu revisitei algumas vezes na minha vida foi Frankenstein. O que sempre me encantou em Frankenstein foi ver a forma como a Mary Shelley manipulava a gente pra sentir coisas tão distintas por
uma criatura e por um ser humano, e fazer a gente questionar quem que realmente era o monstro aqui. Essa edição aqui ficou muito maneira, ela tem várias ilustrações de um artista brasileiro dentro, o nome dele é Pedro Franz. Eu acho que é uma edição que realmente entende a história, e ela tem uns extras, por isso que ela é tão grandona assim, ela tem uns extras que são 4 contos da Mary sobre imortalidade, e pra quem é apaixonado pela história são ótimos complementos. Ainda dentro dos clássicos temos também Drácula, e o que mais me atraiu nesse livro quando eu era novinha era o fato de ele ser escrito através de cartas, e aí eu ficava mega desconfiada com esse ponto de vista, sabe? Porque eu não sabia até que ponto era só uma manipulação ou se era como as pessoas realmente estavam se sentindo. Todo o jogo entre o Drácula, o Jonathan Harker, a Mina e o Van Helsing é uma jornada e tanto pra gente acompanhar, uma história maravilhosa. Eu tinha uma edição em capa dura que era, eu acho que era dessa coleção, porque era bem parecida, só que tinha um castelo aqui na frente, porque esse aqui é o livro do Dante, né? Não é o livro do Drácula. A revisão já não tinha mais nada a ver com a forma como a gente escreve hoje, folha branca e tal. E isso aqui, essa edição aqui, é toda comentada. Então, quando eu fiz a releitura, eu já fiz nessa. E as notinhas de rodapé ajudaram muito a ver a história de uma maneira muito mais profunda. A vida do livreiro. Sim, tem uma frase nesse livro que me marcou bastante, que fala que as pessoas ficam sempre fazendo perguntas chatas sobre religião, sobre política, sobre futebol, e elas esquecem de fazer a pergunta que realmente diz muito sobre a pessoa, que é qual o seu livro favorito. Eu vi de cara que eu ia me apaixonar, eu ia morrer de amor por esse livro desde o começo, porque ele é um livro pra quem ama livros, é um livro pra quem não consegue deixar de ler uma página por dia, que seja. Eu lembro que eu gostei tanto dele que eu reli ele muito pouco tempo depois, assim, foi tipo diferença de poucos meses, principalmente porque eu tava meio desanimada com as minhas leituras e eu queria entrar de novo numa história que me mostrasse, que me relembrasse e me reafirmasse que o poder da literatura é muito grande, é transformador. E aqui também tem Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu fiz um vídeo recentemente sobre esse livro, inclusive. São 9 contos que se interligam e tem muito humor, tem muito questionamento, muitas coisas que são importantes a gente rever. Eu tenho alguns contos favoritos nesse livro, então são os contos que eu vou revisitando com mais frequência. Temos também Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Eu li esse livro em inglês pela primeira vez, eu até fiz o vídeo da resenha com ele aqui. Eu costumo dizer que dá pra dividir a vida entre antes e depois de você ler esse livro. Com 23 anos, a Caitlin foi trabalhar num crematório. E isso é uma experiência que com certeza muda a forma como você enxerga a morte, porque você tá lidando com aquilo todo santo dia. Não só com a morte em si, mas com todas as formas como elas afetam as pessoas. Porque não é só você vendo isso, é também você lidando com famílias que estão ali processando aquela perda. E, cara, não tem como você não se sentir mudado depois desse livro. Reli mesmo e com certeza eu vou ler de novo em outro momento da minha vida. Pra fechar, eu vou comentar com vocês rapidinho também sobre Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. E ele tem uma premissa muito foda, que é na meia-noite do dia 24 de dezembro de 2012, né, que todo mundo achava que o mundo ia acabar. Todas as crianças com menos de 1 ano morreram, todas as crianças que estavam nascendo naquela noite também já nasceriam mortas. Isso não estava afetando só crianças, mas também plantas, animais, e era uma parada numa escala global. E o tapa na cara é que a gente passa a vida inteira acompanhando o ciclo natural das coisas, né, as coisas nascem, crescem, morrem. E aí vem o Barreto e ele sugere tirar a primeira etapa do ciclo, sabe? Tipo, ele acaba com a possibilidade de novas vidas no planeta Terra. E foi curioso porque em todas as minhas leituras eu me emocionava nas mesmas partes. O livro continua sendo bastante impactante pra mim. Das obras nacionais é uma das que eu mais curto, eu indico sempre pra todo mundo. Eu já fiz resenha aqui também, vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem, caso vocês fiquem interessados. Tem outras obras que eu reli também, mas acho que essas aqui são as principais. Eu queria compartilhar essa lista com vocês já há algum tempo, mas eu esperei o Dia Mundial do Livro pra gente poder fazer isso. Aproveitem o Dia do Livro pra conhecer novas obras, sim, mas também pra vocês olharem pra trás, olharem pra estante de vocês e ver quais livros fizeram ser quem vocês são, seja como pessoa, como profissional ou apenas como leitor. Ver quais livros fizeram parte da tua história, quais livros estiveram lá quando você mais precisava, quais livros você já leu tanto que tá saindo a tinta da capa. O 5º volume do Harry Potter, o título já sumiu, tá? E aí, revisitando seus livros velhinhos, vocês vão ver que vocês colavam adesivo neles, entendeu? Porque 10 anos atrás vocês não tinham os mesmos cuidados que vocês têm hoje. Estou falando de vocês, mas estou falando de mim, acho que ficou bem claro. Aqui na descrição eu também vou deixar o link de compra desses livros, caso vocês tenham se interessado por algum deles, e também de algumas promoções que estão rolando em homenagem ao Dia Mundial do Livro. Lembrando que se você comprar através desses links, você ajuda o canal com uma pequena comissão, que vem sendo revertida para melhorias aqui no canal, pra gente poder produzir coisas melhores e com mais frequência pra vocês. Acho que é isso que eu tinha pra compartilhar por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, e eu vejo vocês no próximo vídeo.